Olá, retornamos! E essa aula, aperte os cintos aí, porque nós vamos falar sobre o sistema límbico do seu cérebro. Isso mesmo. O sistema límbico, que é relacionado com as nossas emoções. E para estudar as diferentes emoções que nós, seres humanos, temos, que nós podemos sentir, é necessário estudar estruturas relacionadas aos nossos sentimentos. E o conjunto de estruturas envolvidas nesses processos emocionais nós chamamos de sistema límbico. É onde acontece aí esse fenômeno maravilhoso das nossas emoções, né? Então, o sistema límbico é a parte do cérebro que controla as emoções. Ele é responsável pelo processamento e controle das emoções, das funções de aprendizado, funções de memória. Ele é localizado nas estruturas do cérebro, tem formato de um anel cortical, tem a cor acinzentada e é formada por neurônios. Ele possui várias estruturas e cada uma delas tem uma função diferente. O sistema límbico, ele contém várias estruturas que são hipotálamo, hipocampo e amígdala. Nós vamos falar sobre cada um deles nos minutos seguintes. O sistema límbico, ele também responde pelos comportamentos instintivos, pelas emoções profundamente arraigadas, pelos impulsos básicos como ira, sexo, prazer, sobrevivência. Ele forma um elo entre os centros da consciência superiores do córtex cerebral e o tronco encefálico, que regula os sistemas corporais. A sua descoberta começou através do anatomista James Papez, que tentava localizar no sistema nervoso as bases ligadas à emoção. Então ele percebeu que as regiões eram conectadas, formando um circuito, conhecido hoje como o circuito de Papez, que recebeu o seu nome. Eu quero falar com você agora sobre o hipotálamo, que está ali, né, compõe essa estrutura do sistema límbico. O hipotálamo, sim, eu sempre falo que o hipotálamo, ele converte os estímulos externos na linguagem do nosso cérebro, de tudo aquilo que nós vimos, ouvimos, sentimos, somos tocados, ele converte na linguagem do nosso cérebro. Então, o tamanho dessa estrutura é menor do que um grão de ervilha, representando menos de 1% do tamanho do cérebro. Ele tem como função regular o nosso sono. Olha como é tão importante a função do hipotálamo, a libido, o apetite, a temperatura corporal, fazendo aí o sangue resfriar. E o hipotálamo, né, ele também, ali no nosso sistema límbico, nós temos também os corpos mamilares que se relacionam com o hipotálamo. Ele se relaciona com o hipotálamo, tem função de regular a função dos reflexos alimentares, da deglutição, o desejo por algum alimento, por exemplo, que nós temos ali, vem dos corpos mamilares. Continuando falando sobre a estrutura do sistema límbico, do hipotálamo, dos corpos mamilares, nós temos também o giro cingulado. Está relacionado com o controle visual, o auditivo, as alterações das emoções, medicamentos que estimulem essa estrutura podem causar, inclusive, efeitos alucinógenos. Nós temos também o tálamo, que também compõe a estrutura do sistema límbico. Se encontra nos dois lados do cérebro, é responsável pelos 4 sentidos do homem, também é responsável pela sensação de dor, sensação de quente ou de frio, pressão de um ambiente nos ouvidos, tudo isso. E nós temos também o hipocampo, que é um órgão pequeno situado dentro do lóbulo temporal central do cérebro e faz parte importante do sistema límbico também, essa região poderosa que controla as nossas emoções. O hipocampo, ele é associado principalmente com a memória, em particular a memória
de longo prazo. O hipocampo também está particularmente envolvido com fenômenos de memória, em especial com a formação da memória de longa duração, que é aquela que persiste, aquela que fica, né, para sempre. Quando ambos os hipocampos, tanto o esquerdo quanto o direito, são destruídos no nosso cérebro, nada mais é gravado na memória. Acabou. Nenhuma lembrança mais é gravado. A pessoa esquece rapidamente de mensagens recebidas há poucos minutos. Recém-recebida, a pessoa já não tem condições mais de lembrar quando acontece esse problema da destruição dos dois lados, né, do hipocampo, ok? E nós temos também, dentro dessa estrutura do sistema límbico, a amígdala. Sim, que faz parte do sistema do chamado cérebro profundo, no qual primam as emoções básicas, tais como raiva, medo, também o instinto pela sobrevivência, responsável pela sensação de perigo, pela ansiedade. A amígdala, essa estrutura em forma de amêndoa, é própria de todos os vertebrados e ela se localiza na profundidade dos lóbulos temporais, fazendo parte desse sistema límbico maravilhoso e processando tudo relacionado às reações emocionais que nós temos. A amígdala, ela se interconecta com o hipocampo, os núcleos septais, a área frontal e o núcleo dórcio-medial do tálamo. Aí você deve estar pensando aí, Mônica, mas que quantos nomes científicos, técnicos e tal ligado à medicina, eu preciso guardar isso tudo? Não, querido, você não precisa guardar isso tudo. São conceitos, são informações importantes para que você tenha conhecimento disso. Mas você não precisa ficar preocupado de guardar esses detalhes. Mas num minuto onde você está parado aqui para estudar, para entender o funcionamento do seu cérebro, é legal, é importante você saber cada função que o nosso cérebro, nosso sistema límbico, ele tem. Então, essas conexões garantem seu importante desempenho na mediação e controle das atividades emocionais de ordem maior, como, por exemplo, amizade, amor, afeição, nas exteriorizações do humor, principalmente nos estados de medo, de ira, de agressividade. Tudo isso tem ligação com a amígdala. Eu gosto como o Daniel Goleman fala do sequestro da amígdala. Quando alguém fica muito nervoso, né? Fica nervoso no trânsito e a pessoa está lá em estado de estresse. E de acordo com o conceito de Daniel Goleman, essa pessoa está passando pelo sequestro da amígdala. Sequestrar a amígdala dessa pessoa, ela entra em alto nível de estresse. Enfim, continuando com o conceito sobre a amígdala, ela é fundamental para a autopreservação, por ser o centro identificador do perigo, gerando medo, ansiedade, colocando o animal em situação de alerta, aprontando-se para correr, evadir ou lutar. E a destruição experimental das amígdalas, porque são duas, uma para cada um dos hemisférios cerebrais, faz com que um animal, por exemplo, ele se torne dócil, sexualmente indiscriminativo, afetivamente descaracterizado e indiferente às situações de risco. O estímulo elétrico dessas estruturas provoca crises de violenta agressividade. Em humanos, a lesão da amígdala faz, entre outras coisas, com que o indivíduo perca o sentido afetivo da percepção de uma informação vinda de fora, como a visão de uma pessoa conhecida, por exemplo. Ele sabe que está vendo, mas não sabe se gosta ou desgosta daquela pessoa em questão. Olha como isso é sério. Na neurobiologia, é quase impossível associar uma só emoção ou uma só função a qualquer estrutura. Mas quando falamos de amígdala, podemos dizer, sem nos enganar, que ela é uma das mais importantes associadas ao mundo das emoções. É o que faz, por exemplo, que sejamos mais maleáveis do que qualquer outro parente evolutivo,
próximo que nós temos é a que nos permite escapar de situações de risco ou perigo, que nos obriga a lembrar de fatos, de circunstâncias aí infantis e tudo aquilo que nos faz sofrer por algum momento. Lembrando que a amígdala, né, relacionando a amígdala à memória, a amígdala também está associada às nossas lembranças, à nossa memória. São muitas ocasiões, né, nas quais determinados fatos nós associamos a fatos assim muito intensos. Muitas vezes nós temos memórias intensas e isso está totalmente ligado à amígdala. Uma cena da infância, por exemplo, uma perda, um impacto emocional, um instante em que sentimos inquietação ou medo, quando os nossos sentimentos eles são mais afiados, mais conexões neurais acontecem ao redor do sistema límbico e da amígdala, e os cientistas eles estão estudando a determinação de detalhes bioquímicos que afetam essa estrutura para aplicá-los a possíveis tratamentos terapêuticos, farmacológicos, para minimizar inclusive traumas infantis. Como é importante a gente observar o funcionamento da nossa amígdala. E eu quero te fazer uma pergunta que também tem a ver com o nosso assunto dessa aula. Nós estamos falando da amígdala, né? E a minha pergunta é: você é do tipo procrastinador, que costuma deixar tudo para depois? Ou você é uma pessoa proativa? E aí você deve estar pensando aí, mas Mônica, o que isso tem a ver com a minha amígdala? Tem. A resposta a essa pergunta pode estar relacionada à maneira como suas conexões cerebrais estão funcionando. Isso é um estudo recente que sugeriu, exatamente esse conceito, trouxe respostas para alguns questionamentos em relação à amígdala. Essa pesquisa ela foi publicada numa revista científica que identificou duas áreas do cérebro que determinam se somos mais propensos a executar algo logo, executar logo aquela ação ou adiá-la continuamente. Exatamente isso. Aí você deve estar pensando assim, Mônica, então eu sou procrastinadora, eu sou procrastinadora porque eu estou aí com alguma situação na amígdala. Não dê desculpas, tudo bem? Mas eu quero trazer para você aqui essa informação a respeito dessa pesquisa. Os cientistas, eles mediram o grau de proatividade de 264 pessoas que responderam a questionários e tiveram seus cérebros escaneados. De acordo com os especialistas, o estudo enfatiza que a procrastinação ela está mais relacionada com o gerenciamento das emoções do que do tempo. Olha que interessante. E essa pesquisa ela mostrou que a amígdala, que é essa estrutura em forma de amêndola ali no nosso lobo temporal, lateral, processa as emoções, controla a nossa motivação, era maior nos procrastinadores. Então, pessoas que adquiriram o hábito de procrastinar, de acordo com as pesquisas, foi observado que a amígdala dessas pessoas ela estava num tamanho maior. Então, nesses indivíduos, nessas pessoas, as conexões entre a amígdala e uma parte do cérebro chamada córtex cingulado anterior dorsal também eram mais pobres e também eram mais deficientes. E continuando sobre essa pesquisa, o DACC usa informações da amígdala e decide que atitude o corpo vai tomar. Isso ajuda a manter a pessoa focada, bloqueando as emoções e distrações que podem competir com o que ela está fazendo. Sim, indivíduos com a amígdala maior podem sim ser mais ansiosos em relação às consequências negativas de uma ação, é o que a pesquisa trouxe. Eles tendem a hesitar e adiar as coisas, de acordo com os autores do estudo, que inclusive são alemães. Os pesquisadores sugerem que os procrastinadores têm mais dificuldade de filtrar emoções e distrações que interferem na realização de alguma
tarefa, de alguma determinada tarefa, porque as conexões entre a amígdala e o córtex cingulado anterior dorsal deles não são tão boas quanto as dos indivíduos proativos. E um professor da Universidade de Carleton, no Canadá, vem estudando o fenômeno da procrastinação nas últimas décadas e acredita que é muito mais uma questão de administrar as emoções do que o tempo. Essa são vertentes de acordo com essas pesquisas. E esse estudo, ele fornece evidências fisiológicas do problema que os procrastinadores têm para controlar as suas emoções. Então, sabemos que existem estudos que desenvolveram um conceito muito interessante de procrastinação relacionado também, o comportamento da procrastinação, o procrastinador relacionado também ao tamanho da amígdala. E agora eu quero que você continue me acompanhando para o próximo vídeo aula, onde nós entraremos com a teoria do cérebro trino. Um grande abraço, tchau, tchau!